É planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele é fundamental. Lembra, primeiro, inteligência financeira, você tem que ser inteligente para poder gerar recursos. Segundo, é o planejamento para você. O planejamento não, a pesquisa, né, de mercado, onde é que você vai investir esse dinheiro. E agora você vai começar a trabalhar em prol do investimento, é planejar. Vai criar um plano. Todo projeto tem que ser um plano. Lembra, quando fala de projeto, ele também está associado à tarefa, tem uma diferença. Tarefa e projeto. Tarefa você pode realizar sem plano. Projeto tem que planejar. Por exemplo, imagina que eu, Luiz Henrique, vou fazer uma viagem para Disney. Isso é um projeto. Por quê? Porque eu tenho que tirar o passaporte, fazer o visto, me preparar financeiramente para me ir, reservar o hotel, criar toda a estrutura do passeio. Isso é um projeto. Mas se eu, Luiz Henrique, morasse em Orlando e trabalhasse... Não, se eu morasse em Orlando, do lado da Disney, e fosse só visitar, era uma tarefa. Eu ia sair da minha casa e ia lá. Então, tudo que você for fazer, seja investimento, seja empresa, qualquer tarefa complexa, tem que fazer um planejamento porque você vai ser mais assertivo. Então, o planejamento financeiro ele é fundamental. Você tem que criar, pegar mesmo um papel, uma agenda, e anotar estruturadamente os objetivos, por que você está querendo investir, qual o prazo que você quer de volta esse dinheiro, quanto você vai investir, onde, com quem você vai se conectar. Tem que ser mesmo um plano bem detalhado. Inclusive, na internet você pode pesquisar lá. Tem vários modelos de plano de investimento. Aí você baixa e pode fazer no seu próprio computador. Modelo de plano de investimento e você vai preenchendo e vai... Depois que preencheu, fez o plano, aí você vai colocar em prática. Mas primeiro tem que... Então, nesse plano, você vai ter os objetivos, vai ter os ativos. O que é o ativo? É o local onde você vai colocar o seu dinheiro. E as estratégias de diversificação. Você nunca pode pegar todo o seu dinheiro e colocar só num lugar. A própria Bíblia diz lá em Provérbios, nós não podemos colocar todos os nossos investimentos num só lugar. Tem que ser diversificado. Se a Bíblia nos orienta assim, é sinal que dá certo. Tem que seguir. Então, você tem que saber diversificar seus investimentos. Nunca coloque só num negócio. Lembra que eu dei o exemplo da pandemia. Se você aplicar o seu recurso financeiro só em um lugar e essa área não ficar mais promissora, você vai tender a quebrar o seu empreendimento. Se você tem outros empreendimentos, vai equilibrando o outro e o seu sucesso financeiro vai lá para cima. Então, a criação desse plano, dentro desse planejamento, ela é fundamental. E eu aconselho para vocês ter paciência. Não existe investimento sem paciência. Por exemplo, uma empresa geralmente ela só vai se pagar, uma empresa boa, ela só vai se pagar depois do 4º ano de funcionamento. O primeiro ano são só despesas, o segundo ano também, o terceiro ano também, só no 4º ano que ela vai se pagar. Se chama o overpoint, que é quando o dinheiro volta para o seu bolso, é quando a empresa devolve para você o que você investiu. Sem dúvida, é nesse momento que a sua alegria vem, porque a partir de agora a empresa começa a andar sozinha. Então, você tem que criar essas estratégias de longo prazo. Todo investidor de sucesso, ele tem seu dinheiro aplicado em coisas de longo prazo. De 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Então, em longo prazo, você consegue ter mais rentabilidade. Mas também você tem que aplicar seus recursos em objetos de curto prazo para ter uma rentabilidade instantânea. Por isso você tem que diversificar os seus investimentos e aplicar estratégias de forma que cada vez mais os resultados que você está planejando, eles vão ficar cada vez maiores. Então o retorno tem que ser cada vez maior e o risco baixar. Por exemplo, na pandemia, se eu tivesse o entendimento de investimento que eu tenho hoje, a minha vida financeira estaria bem melhor. Por quê? Porque na hora que começou a pandemia, algumas ações da Bolsa de Valores caíram para centavos. E 2 meses depois, vamos dizer que estava 20 centavos uma ação.
Meses depois, essa mesma ação de 10 centavos, ela estava R$ 20. Então, quem comprou muita coisa a 10 centavos, 3 meses depois estava vendendo a R$ 20 cada uma. Olha o tamanho do lucro. Entendeu? Então, quem pensa em longo prazo tem mais sucesso. E a medida é, pense em coisas que cada vez que você coloca seu dinheiro, o lucro seja maior e o risco de você perder seja menor. Como é que a gente vai desenvolvendo essa sabedoria? Testando, treinando. Eu, particularmente, tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu tive que descobrir estudando. E hoje vocês estão tendo essa oportunidade de receber essa informação de primeira mão, clara, que vai mudar a forma de você pensar em dinheiro a partir de investimento. Então, começa a estudar sobre isso. Você vai se destacar, mas pense em longo prazo e evita os riscos. Então, quando você faz isso, sem dúvida você vai explodir nas finanças. Você tem que aprender a controlar esse portfólio, de forma que seus investimentos vão ficar tão grandes, mas tão grandes, que você não vai dar conta de controlar sozinho. É onde você vai montar um portfólio de investimentos e vai entregar para alguém da sua confiança, alguém que vai fazer parte dos seus negócios, controlar. Você já vai estar tão grande, você não vai estar tendo tempo de acompanhar esses investimentos. Então já vai abrindo a sua mente que sozinho você não consegue crescer. Você vai fazer sozinho por um tempo para aprender, mas no meio do caminho, quando você tiver com a energia maior financeira, vai precisar de alguém para te ajudar com isso. Ou então você vai ter que parar de crescer. E aí eu pergunto, faz sentido você que está tendo muitos retornos financeiros deixar de continuar crescendo só pelo fato de não trazer alguém de confiança para andar com você? Então, nesse momento, eu estou chamando cada um de vocês para criar essa mentalidade de crescimento, de juntar, de agrupar pessoas para poder continuar crescendo essa parte financeira. Eu posso dizer para vocês, tem um mito aí, uma frase que todo mundo fala: dinheiro não traz felicidade. Traz para quem é escravo do dinheiro, para quem só pensa em dinheiro. Mas eu já quero dizer para vocês, não pense em dinheiro. Pense em investir. E investir é pegar o seu dinheiro e colocar ele para trabalhar por você, para poder trazer uma renda. Não foque no dinheiro. Foque em abençoar pessoas, transformar o mundo, criar oportunidades, em ver as pessoas que você gosta crescer junto com você. É isso que você tem que ver as finanças. Então, nesse momento do planejamento, é fundamental que você tenha uma consciência maior, porque é nessa hora que você já vai estar no primeiro passo para colocar o seu dinheiro. Okay? Então, o planejamento ele é fundamental. Porque hoje a parte financeira está associada a 85% dos problemas de todo mundo. Casais, pais e filhos, irmãos, funcionários, empresa. A maioria desses problemas de todo mundo é associado ao dinheiro, porque as pessoas só pensam no dinheiro, não pensam em servir. Para qualquer pessoa que está começando, não existe negócios grandes, ninguém começa grande. Todo mundo começa pequeno. Lembra que você nasceu, você começou bem pequenininho e foi crescendo na barriga da sua mãe e ficou na altura que você está hoje. Mas você não nasceu desse tamanho. Então, nenhum negócio, nenhum investimento, nenhum mega empresário, nenhuma pessoa de sucesso começou grande. Todo investimento começa com uma pequena parte. Eu, particularmente, comecei investindo R$ 10. E à medida que você vai conhecendo, entendendo, você vai enlarguecendo essa energia monetária e você vai vendo onde é que tem mais retorno e vai direcionando melhor os seus negócios para esse caminho. Falei, os investimentos de longo prazo, eles são os mais rentáveis. O problema é que você tem que ter paciência. Existem investidores de sucesso. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele disse assim, ó: o segredo do investimento se chama paciência. Se você tiver paciência, você vai colher muito. Por exemplo, uma pessoa que planta laranja, quando você coloca aquela semente da laranja no chão, você fez um investimento. Você colocou uma semente. Mas só que você espera 10 anos para o pé crescer e colocar as primeiras laranjas. Quando você vai cortando as laranjas, imagina o tanto de semente que tem dentro das laranjas. Investimento é isso. Você planta ele num lugar, deixa ele quietinho lá, vai crescer. Quando ele frutificar, é que você vai desfrutar disso. Desfrutar é você pegar no fruto. O fruto vem depois do investimento.
e depois da paciência. Planejamento, um dos primeiros detalhes é o tempo. Porque você tem que, por exemplo, eu tenho R$ 100. Eu vou aplicar esses R$ 100 em roupa. Em quanto tempo eu vou estar com esses R$ 100 de volta na minha mão? Qual vai ser o meu lucro? O planejamento vai trazer esses detalhes. O tempo que o dinheiro volta, quanto vai ter de lucro, para quem vai ser o público que eu vou aplicar, onde eu vou investir, onde eu vou comprar. Entendeu? O planejamento tem todos esses mínimos detalhes e o tempo é crucial. Aprenda hoje, tudo gira em torno do tempo. Tudo gira em torno do tempo. E a gente escuta isso sempre. Eu não posso começar a investir porque mal dá pro básico. Inclusive, em alguns minutos atrás eu falei que quando você tem poucos recursos, a primeira coisa é comece a estudar para poder desenvolver uma nova habilidade, para essa nova habilidade gerar um novo negócio. Esse novo negócio lhe dá uma nova renda. Aí você vai ter uma outra renda. Uma renda para custear suas despesas básicas e a outra renda para você investir. Depois que você fizer isso, você já vai dominar uma outra área e assim você vai agregando recursos sem parar. Mas a desculpa não vai ser a solução. Se você diz que não tem nada para investir, é só comodismo. Mexa, aprenda novas habilidades, faça treinamento, leia livros. Sem dúvida você vai explodir na vida. Tenha paciência.